Graça e paz, aqui quem vos fala é a missionária Graciane Schemper Nakamura e hoje eu quero deixar uma palavra de Deus, mais um devocional para você que ama a palavra de Deus. A palavra de Deus é para quem a ama, é para quem a recebe, né? A própria palavra nos diz: a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, para a sua fé ser ampliada, é necessário que você ouça a palavra de Deus. A palavra ela não é minha, ela é inspiração divina. Nós somos apenas portadores, né, e mensageiros dessa grande inspiração dada por Deus. E hoje o Senhor Deus ele quer falar ao seu coração, né, trazendo a você esperança. A palavra de Deus ela é uma palavra de esperança, de cura. Ela é uma palavra também de confronto e uma palavra de também conserto. Porque o Senhor Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, né? Nós não podemos romantizar Deus apenas em amor, porque a sua ira também se excede diante de nós quando algo não está do seu agrado. Mas o Senhor Deus, ele sempre vai nos dar direcionamento. A palavra de Deus ela é uma bússola orientadora. E todo aquele que é guiado por essa bússola não perece, tem vida eterna. Todo aquele que respeita essa bússola, tem temor a Deus, né, tem a sua vida amparada, protegida pelo próprio Senhor. E hoje eu quero ler contigo o Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas, médico, para que nós venhamos a entender a grandeza de um Deus tão poderoso que utiliza um médico. Né? Médico tem a ver com ciência, né? Então, utiliza um médico, faz dele um escriba, para que ele venha narrar toda a história de Jesus, todo o seu ministério com a sua visão, com o seu olhar, né? Com o seu jeito de pensar e com a sua análise. Né? Então, Lucas ele vai nos relatar algo muito preciso nessa narrativa, né, nessa passagem, nesse episódio que eu estarei lendo com você. Ele vai dizer e falar sobre a pesca maravilhosa, né, que se encontra em Lucas 5. Vamos ler? Pegue a sua Bíblia, que você venha respeitar a palavra de Deus, amar, porque através de você respeitar a palavra de Deus, ouvi-la, praticá-la, a sua vida vai dar certo. A sua vida vai ser um grande testemunho de vitória. Eu não sei qual é a área que está destruída na sua vida, mas Deus vai usar essa área para que você venha abençoar outras vidas. Talvez a área destruída na sua vida é a área sentimental e Deus vai te usar para curar a área sentimental. Talvez a área que está destruída na sua vida é a área profissional e Deus vai te usar na área profissional. Talvez é na área espiritual e Deus vai te usar na área espiritual. Então hoje eu quero ler contigo aqui Lucas 5, que diz assim. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume. Que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazer-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Eu vou ler de novo para você ficar feliz. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazer-te voltar ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Esta palavra ela nos deixa muito feliz, porque ela vai nos relatar a história da frustração dos pescadores quando eles estão indo ao alto mar pescar durante a madrugada, né? Porque pescador, quando eles vão pescar no mar alto, o melhor horário é durante a madrugada. Quem é pescador sabe disso, né? É durante a madrugada, porque na madrugada a temperatura da água é muito mais propícia. Nós sabemos que o mar ele tem muitas interferências. Interferência lunar, interferência geográfica, né? Interferências marítimas, né? O mar ele é muito complexo. Então, pescadores de
alta qualidade, profissionais, quando vão, né, ao mar para pescar, não para curtir, não para passear, quando vão ao mar para pescar, né, eles estão indo de uma forma séria, porque eles sabem que precisam trazer seu alimento para casa e sabem que desse alimento eles tiram o seu sustento, que é da venda da pesca, né? Só que a palavra vai nos relatar que esses pescadores, não todos eram discípulos, mas esses pescadores vão ao mar alto durante uma madrugada, né? Passam aquela madrugada toda pescando e ali eles se frustram, porque mesmo sendo grandes profissionais, né, eles observam que não dá peixe. Eles observam que mesmo eles tendo aquele imenso trabalho de ir até o alto mar, de lançar suas redes, terem os melhores equipamentos, talvez um barco muito bom para sua época, mesmo sendo feito de madeira, eles lançam as redes e nada acontece. Aqueles pescadores retornam para a areia, né, para suas casas, frustrados. E a palavra vai nos relatar que essa volta de frustração, existe um encontro com Jesus. Jesus chega para Pedro, né, que é Simão, que o seu nome é trocado pelo fato do encontro com Jesus, e fala para ele: me empresta o seu barco. E Jesus sobe nesse barco. E talvez aqueles discípulos olham e pensam que Jesus vai usar um barco para ir pescar. Talvez quando Jesus pede o barco emprestado para Pedro, ele possa pensar: será que o mestre vai entrar dentro do barco, vai entrar em alto mar e vai pescar? Não. Jesus pede o barco emprestado para Pedro e usa aquele barco como púlpito. Nós bem sabemos que ao derredor do local acontecido esse episódio, essa narrativa, existe muitas colônias, né, de pescadores. Era um local que só moravam pescadores. Era um local que tinha muitas pessoas que precisavam e necessitavam da pesca para sobrevivência, para tirar o seu sustento. E Jesus age de uma forma dinâmica, pedindo barco para Pedro, né, e falando: me empresta ele. E Pedro não questiona. A palavra de Deus não diz que Pedro questiona, diz apenas que Pedro empresta. Outra coisa que eu quero deixar bem claro nessa passagem é que Jesus não pede o barco de Pedro para ele. Ele pede o barco de Pedro emprestado. Existe muita diferença de Jesus falar me dá e de Jesus falar me empresta. Jesus pede o barco do Pedro emprestado e usa como púlpito. Por quê? A situação que aqueles pescadores se encontram é uma situação de urgência, de emergência. Então Jesus não ia esperar uma sinagoga, um púlpito para ensinar ninguém a fazer o que era certo. Jesus simplesmente pede o barco de Pedro emprestado e usa como púlpito, porque ao ar livre, naquele dia, tem uma grande multidão para ouvi-lo. E Pedro, muito temente ao Senhor, muito respeitoso ao Senhor, né, de uma forma como um discípulo que respeita aquele que tem uma hierarquia, uma sabedoria maior que ele, que é Jesus, Pedro empresta o barco. E a palavra também de Deus vai nos mencionar que Jesus é filho de carpinteiro. Jesus não era filho de pescador. Olha que coisa extraordinária que é o confronto de Deus para com as nossas vidas. Vamos analisar de uma forma mais precisa, entrando mais dentro da palavra, né, buscando letra por vírgula e percebermos como os discípulos podem dar ouvido, né, a um filho de carpinteiro se eles são pescadores e o problema é com pesca e o problema é com alto mar e o problema é com a tarrafa. O que tem a ver a carpintaria nesse momento? Olha que coisa extraordinária. Será que aqueles discípulos naquele momento não poderiam olhar com desdenho para Jesus e falar: o que tu fazes aqui? Quem você pensa que é? Para nos instruir sobre algo que nós sabemos fazer. Até porque aqueles pescadores são pescadores de anos. Devia ter gente ali que pescava há 20 anos, há 30 anos ou uma vida inteira. E Jesus não era pescador. Jesus era filho de carpinteiro e estava executando o seu ministério. Tanto que ele não pede o barco para ir pescar, ele pede o barco para pregar. E essa passagem, ela nos traz
como análise, como percepção, a humildade desses homens, que são pescadores profissionais, sabem o que estão fazendo, mas que em nenhum momento confrontam Jesus. Nenhum momento eles falam, olha só, peraí, nós somos pescadores profissionais, mas você é um pobre coitado filho de carpinteiro, nem entende do assunto que nós estamos falando. Você nem entende da nossa frustração. Meu Jesus, sai de perto de nós. Não. A própria palavra diz que eles respeitam Jesus. Eles têm temor a Jesus. Eles se assentam para ouvi-lo. Não somente ouvir a ministração de Jesus, a parábola que Jesus fala para eles, mas eles começam a entender, este homem é diferente. Este homem não é pescador como nós, mas ele tem algo que nós não temos. E por isso devemos ouvi-lo e respeitá-lo. Aqueles discípulos, eles agiram com Jesus de uma forma, com uma reverência surreal. E essa reverência, essa obediência de se assentar e ouvir um homem que estava apto a falar para eles fazer, foi que trouxe sucesso, muito sucesso na sua pescaria, chamada de tema a pesca milagrosa. A pesca milagrosa, ela não aconteceu apenas porque eles voltaram ao mar, jogaram suas tarrafas e começaram a pescar. A pesca milagrosa, ela acontece desde o momento que aqueles discípulos entendem. Fomos frustrados. Sabemos fazer, mas não estamos conseguindo. E tem um homem que é filho de um carpinteiro, que ministra a palavra, que com um poder e uma autoridade irá nos falar algo. Eles se assentam e eles escutam. E através dessa obediência, eles retornam para o mar. E eles participam, eles recebem a pesca maravilhosa. É por isso que a palavra de Deus nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É por isso que a palavra de Deus nos diz que é melhor ter temor e reverência do que sofrer. É por isso que a palavra de Deus nos diz que é melhor nós darmos ouvidos, sentarmos e escutar quem tem autoridade para fazer do que sacrificar. E Jesus, ali sendo filho de carpinteiro, ele começa a ministrar para aquela multidão, executando milagres naquele momento, tendo autoridade para que algo extraordinário acontecesse. E também Jesus, ele começa a ministrar para que aqueles homens tivessem uma fé muito maior, uma fé muito mais aumentada. Então aqueles discípulos escutam o que Jesus fala, ouvem com atenção e voltam para o mar. Nos dias de hoje, os discípulos poderiam fazer, peraí Jesus, tu está querendo ensinar o padre a rezar a missa? Nós estamos longos anos aqui, você é filho de carpinteiro e nem entende de pescaria. Mas não, eles foram humildes, eles se assentaram, eles ouviram, eles voltaram a fazer. E quando fizeram, deu certo. Quando fizeram, foi extraordinário. A palavra nos relata que eles voltam para o alto mar e que ali haviam 2 barcos. Mas também, indo mais ao fundo, nós percebemos que tinha outros barquinhos também, não apenas aqueles 2. E aqueles discípulos, eles voltam para o alto mar, escutando Jesus, a instrução que Jesus dá, e eles conseguem executar uma grande pesca. É peixe que não acaba mais. É uma peixada, uma peixaria que vem de todos os lados. Porque o que Jesus quer mostrar para os discípulos nessa passagem? De pesca vocês entendem, mas de milagre quem entende sou eu. De pesca vocês entendem, mas de sobrenatural quem entende sou eu. Anzol, tarrafa de qualidade, barco betumado de qualidade vocês têm, mas eu tenho a presença. E quando a minha presença está no ambiente, milagre acontece. Tudo isso nos mostra como devemos obedecer a Jesus, como devemos ouvir a Jesus. O que me chama a atenção nessa passagem é que os discípulos estão frustrados e são pescadores, e Jesus é carpinteiro. Olha aí Deus usando um carpinteiro, para falar com seus discípulos. Será que aqueles homens não poderiam olhar para Jesus e falar assim, nós vamos ter aula de marcenaria?
Nós vamos aprender a lidar com o serrote agora, Jesus? Nós vamos serrar o nosso barco porque a nossa tentativa foi frustrada? Jesus poderia confrontá-los, né? Não. Eles não confrontaram Jesus, eles apenas ouviram Jesus, obedeceram Jesus, voltaram para o lugar da sua escassez, voltaram para o lugar do seu desânimo, voltaram para o lugar da sua vergonha e voltaram a fazer. Como é difícil quando alguém fala pra gente, volta lá e faz, volta lá e tenta de novo, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco de novo, né? Você que já viu um filme japonês, né? Senhor Miyagi falando isso. Eu tô brincando aqui com você. Mas como é difícil nós darmos ouvidos para quem está à presença. Como é difícil nós darmos ouvido para aqueles que têm autoridade divina. Porque quando uma autoridade ela é real, milagre acontece. Quando uma autoridade é real, ela fala e Deus escreve embaixo. Quando uma autoridade é real, ela é respaldada por Deus. Quando uma autoridade é real, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Então, isso que você está ouvindo aqui agora não é minha boca, não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Quando esses discípulos voltam para o alto mar, as tarrafas se enchem. E a própria palavra, ela menciona que eles têm que chamar outros barcos, porque senão aquilo ia se romper. Só para eles seriam demais. Só para eles seriam muita coisa. Só para eles estragaria, iria para o mar, alguns peixes seriam soltos. Mas eles ouviram o Senhor, eles ouviram a palavra de Deus. Eles escutaram Jesus, eles tiveram a humildade de se assentar, entender. Olha, de sobrenatural este homem entende. De milagre este homem entende. E o que nós estamos precisando aqui nesse momento é milagre. Nós estamos precisando aqui de algo extraordinário. Olha, gente, eu vou falar algo para você. Vitória qualquer um tem, é só ter esforço. Mas para ter milagre, tem que ter a presença de Deus. Para ter milagre, tem que ter o consentimento de Deus, independente da nossa religião. Deus tem que consentir o milagre. E aqueles discípulos estavam precisando de milagre. Milagre para que a lua viesse influenciar o mar. Milagre para que a temperatura da água estivesse plausível, perfeita, porque eles estavam precisando que os peixes subissem à superfície. Então eles estavam precisando de milagre. Por quê? Tarrafa eles tinham, barco bom eles tinham, anzol bom eles tinham, mas Deus queria deixar bem claro que o mar pertencia a ele e que os peixes pertenciam a ele também. O mar pertence a Deus e os peixes pertencem a Deus também. E o que Deus hoje quer nos ensinar com essa palavra é que não importa se você é um grande empresário, se você é uma grande empresária, um grande lojista, uma grande lojista, ou uma pequena empresária, ou uma pequena lojista, ou um pastor de uma grande igreja, de uma pequena igreja, o que importa é a qualidade do que você carrega dentro de você. O Senhor Deus quer dizer, se você foi frustrado em alguma área, volta lá, porque haverá uma pesca milagrosa, porque de pesca você pode até entender, do ato da sua profissão você pode até entender, mas de milagre, quem entende é Jesus. E quantas vezes nós não queremos ouvir quem entende de milagre? Quantas vezes nós somos soberbos, né? E não queremos escutar quem está com o milagre nas mãos, quem está autorizado com o milagre nas mãos. Ali quem tinha autorização de milagre era Jesus. Os discípulos sabiam fazer o que Jesus fazia, mas ali dentro do mar a frustração foi tremenda. Para muitos, madrugada é noite de sono. Para os discípulos, madrugada era noite de trabalho duro. Madrugada era noite de tentativas. Madrugada era noite de buscar alimento. Madrugada era noite de buscar, a sobrevivência de seus familiares. Para muitos discípulos, madrugada era vencer ou vencer. E hoje eu transfiro essas palavras para a sua vida. Talvez as suas madrugadas tenham sido madrugadas de oração. Talvez as suas madrugadas tenham sido madrugadas de busca. Enquanto muitas pessoas dormem, você persevera. Enquanto muitas pessoas estão descansando, você está se consagrando ao Senhor pela madrugada. E eu quero dizer algo de Deus para você. A sua pesca não será frustrada.
A sua pesca não será frustrada. Pelo simples fato de você parar para ouvir Jesus, o Filho do Carpinteiro, o Deus vivo, você terá sucesso, porque ainda é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas vezes, por deixar de ouvir uma simples palavra, uma simples instrução, nós perecemos. O que me chama a atenção nessa passagem, eu quero finalizar, é a obediência dos discípulos em sentar, ouvir, escutar, respeitar Jesus. E eu vou deixar bem claro, o filho do carpinteiro, não o filho do pescador, o filho do carpinteiro. O que tem a ver carpintaria com pescaria? Nada. Mas Deus com o mar tem tudo a ver. A presença com o mar tem tudo a ver. Jesus com o mar tem tudo a ver. Porque aonde a presença está, algo bom acontece. Então hoje a palavra que Deus quer deixar para a sua vida é que você venha aprender a ouvir mais a voz de Deus e a voz daqueles que são direcionados pelo Senhor. Filho de carpinteiro, sim, mas usado por Deus, instruído por Deus, autorizado por Deus para fazer milagres. Era Jesus. Então que você possa ser humilde como os discípulos, que eu possa ser humilde como os discípulos, sempre ouvir a voz da autoridade maior que disse em meio à frustração, volta para o mar, porque lá você será abençoado. Foi um momento de frustração? Sim, mas voltar ao mar é um momento de dizer, eu continuo persistindo. O mar não determina a minha vitória. É Deus quem determina o mar. Então, se você, é uma pessoa que tem os seus negócios, se você é uma pessoa que tem os seus sonhos, se você é uma pessoa que acredita no seu ministério, não pare. Não pare, porque quem está te instruindo é Jesus. Jesus, o Filho do Carpinteiro. Poderíamos perceber, nossa, eles foram humildes mesmo, Jesus usa o barco como púlpito. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus nunca vai esperar uma oportunidade para instruir quem está perdendo. Jesus nunca vai esperar uma oportunidade para ensinar a fazer direito aquele que teve uma frustração. Então hoje Jesus quer te ensinar algo muito poderoso, algo muito divino. Volta para o mar, faça novamente, faça melhor que antes. Se algo na sua vida se frustrou, você pode fazer tudo de novo. Você pode recomeçar, recomeça melhor. Recomeça melhor. Recomeça de uma forma mais fantástica. Não é porque algo não deu certo que você não pode tentar outra vez. Aqueles discípulos poderiam dizer, eu não volto mais para o mar. Acabou, não quero mais saber de mar. Estou sentada no chão da minha casa aqui. Eu não quero mais saber de mar. Mas os discípulos ouviram Jesus. Então que você possa ouvir a voz de Deus, neste dia, nesta noite, e ser totalmente abençoado. Graça e paz.